Fala galera, tudo bom? Meu nome é Juliana de Jesus Paixão e no vídeo de hoje eu vou convidar você a baixar os seus ânimos para nós falarmos sobre essa questão aí do bispo que foi demitido pelo Papa Francisco. Entender, ele está sofrendo uma perseguição ou não? Mas antes de nós irmos aí para o tema, preciso pedir para que você deixe o seu joinha aqui e também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque ativando o sininho você vai saber quando nós postamos vídeos aqui, tá bom? Não esquece também de compartilhar este vídeo, principalmente com aquela pessoa que você sabe que está precisando dessas palavras. Aquela que vier na sua cabeça, você vai lá e compartilha com ela. Lembrando que todos os comentários devem ser feitos com amor, respeito, misericórdia, compaixão com o próximo, não só em relação à pessoa que vos fala aqui, mas também em relação ao tema e em relação às pessoas das quais nós vamos falar aqui. Combinado? Bora para o vídeo? Bora para o vídeo. Bom, nós soltamos aí o nosso último vídeo em relação à demissão do bispo Strickland, que está causando um alvoroço, mais divisão, mais polarização, e alguns comentários que apareceram tanto aqui no canal quanto em outros perfis de outras redes sociais que eu vi também, eles estão afirmando que o Papa Francisco está perseguindo os padres e bispos conservadores, o Papa Francisco só defende o comunista, o bispo comunista. E diante de tudo isso, Deus me trouxe uma reflexão e é ela que eu quero trazer aqui hoje, além de alguns conteúdos que eu fui, lendo na internet, eu quero compartilhar com vocês também. Nós precisamos entender a diferença entre perseguição e correção fraterna. Nós poderíamos entender como perseguição se o Papa Francisco, por exemplo, tivesse excomungado o bispo, não tivesse dado nenhuma advertência para ele, e se o bispo não tivesse cometendo nada de errado no sentido das falas dele, ou até mesmo de algumas questões que foram verificadas na visita apostólica, mas que nós não temos acesso, então não temos como nós afirmarmos algumas questões. O que nós podemos afirmar é aquilo que foi dito durante todo esse tempo, né? Algumas falas desde 2018, então são nisso que nós temos que nos basear. O que o Vaticano, o que o Papa Francisco fez? Ele demitiu o bispo, certo? E muitos acreditam que isso foi uma forma de corrigir e dar a oportunidade para o bispo, né, o bispo Strickland, poder pensar em tudo que ele falou, os cuidados que ele deveria ter tido, principalmente porque ele tem uma função muito importante dentro do magistério da igreja, certo? E por falar nisso, eu consegui encontrar também a declaração de um padre que é lá da Diocese do Texas, ele é pároco da Igreja do Espírito Santo, e ele comentou aí sobre a destituição do bispo. Eu vou deixar o link nos comentários fixados, tá bom? Essa declaração é do padre Timothy Kelly. Abre aspas para o padre. Acho importante dizer que muitas pessoas boas e decentes foram feridas sob sua administração, sobre o bispo Strickland. 7 anos atrás, algo sombrio se abateu sobre a diocese de Tyler. Sob a direção do bispo Joseph Strickland, a caridade foi substituída nessa diocese. Pessoas católicas boas e decentes que serviram na diocese durante uma geração foram demitidas sem sequer um agradecimento. A sua dor nunca foi reconhecida, nem foi apresentado qualquer pedido de desculpas. Os padres que discordavam do bispo eram intimidados pelos seus apoiantes. Posso atestar pessoalmente esses telefonemas de amigos proeminentes do bispo. O bispo nomeou pessoas para cargos de autoridade que são indignas desses cargos. Graças a Deus que a maioria deles foi posteriormente demitida quando o bispo sentiu que era uma ameaça à sua autoridade. Todos os meses, as coisas nesta diocese têm piorado cada vez mais. O bem-estar do bispo Strickland deve ser a nossa principal preocupação hoje. Ele esteve em guerra nos últimos anos. Ele foi manipulado e usado por homens cruéis, tanto leigos como sacerdotes desta diocese, cujo objetivo era usar a diocese e o bispo para promover a sua agenda ideológica extremista. Não estou dizendo que o bispo Strickland não seja responsável pelas suas palavras, mas alguns homens muito desagradáveis o influenciaram. É essencial que seja dado ao bispo Strickland tempo para descansar e aceitar o desastre que atraiu sobre si e sobre nós. É importante que ele tenha algum tempo para aconselhamento e terapia. Desejo-lhe o melhor para sua nova vida. E esse trecho aqui, eu acho que é um dos mais importantes. No passado, o bispo Strickland era um homem simpático, modesto e simpático novamente. Mas no seu vício pela celebridade arruinou vidas e rompeu amizades de décadas. As famílias deixaram de ir à missa por causa das suas palavras indelicadas. Os pais tiraram seus filhos das escolas católicas. Ele precisa de tempo para reflexão. Ele precisa de tempo para reconstruir as pontes que queimou.
O bispo Strickland precisa afastar-se das câmeras e dos microfones e submeter-se à autoridade do sumo pontífice. Algo sombrio desceu sobre a diocese de Tyler. São Pedro recebeu as chaves do reino dos céus. O bispo de Roma falou: esse é o fim da questão. Então, essa daí foi a declaração do padre Timothy. Achei muito interessante, porque ele mostra, sim, que o bispo é uma pessoa boa, mas que se perdeu, e foi isso que nós falamos no outro vídeo, né? Que eu até dei o exemplo de Lutero, que na época em que ele vivia tinha alguns problemas na Igreja Católica, como sempre existiram. Mas ao invés de ele pontuar e agir de forma estratégica, conforme o Espírito Santo o conduzia, o que ele fez causou-se toda a divisão. Nós sabemos que alguns pontos ele até se arrependeu, mas ele continuou aí na questão de soberba e ele não voltou atrás no que aconteceu. E nós temos uma grande divisão hoje em dia, tá? Então, o que eu quero agora refletir é: qual é a diferença entre perseguição e correção? A perseguição, ela é motivada normalmente por ódio, por medo, por intolerância. Já a correção, ela é motivada por amor, um desejo de ajudar e a preocupação com o bem-estar do outro. E o objetivo da perseguição, normalmente, é prejudicar, humilhar e destruir o outro. O objetivo da correção é crescer e amadurecer. Normalmente, a perseguição ela é violenta, agressiva e intimidadora. A correção, geralmente, ela é feita com amor, paciência e humildade. A perseguição, ela sempre leva um sofrimento, uma divisão e uma violência. Já a correção, geralmente, leva o crescimento, a reconciliação e a paz. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes, quando nós sofremos alguma coisa na nossa vida, a primeira coisa que nós falamos é: meu Deus, estão nos perseguindo. Não, eu não posso falar, eu sou proibido de falar. Só que vamos a alguns exemplos bem práticos, principalmente aqui do nosso país. E que vocês sempre comentam quando eu falo do Papa Francisco. O Lula e a Dilma também falam que foram perseguidos. Todos os outros comunistas e marxistas dizem que são perseguidos. E o que eles fazem? Perseguem. Eles não querem correção. E no caso, quando eles falam que são perseguidos, eles estão certos? Não, eles estão errados, porque eles erraram, só que eles não admitiram o erro deles. Entende que existe uma diferença entre perseguição e correção? Perseguição por aquilo que eu estou falando pela minha verdade, pela verdade, e aquilo que eu estou fazendo de errado. No caso desses dois, eles erraram e não assumiram o erro deles. No caso de Jesus, em que ele foi apontado, perseguido pelos bons judeus da época que seguiam à risca a lei, ele foi perseguido porque ele falou a verdade, porque ele era a verdade. O problema é que hoje em dia existem inúmeras verdades, só que a verdade, com o B maiúsculo, ela fica escondida. Como que eu e você, cristãos católicos, diante desses desafios e de outros dentro da nossa vida, como nós podemos saber se é perseguição ou se realmente eu estou errando? Se eu meditar a palavra de Deus, se eu ler os documentos e se eu estou dentro das linhas que pede a Igreja de Cristo. Ou que peguemos os exemplos do que eu falei aqui em relação à perseguição e à correção. O que o Vaticano, o que o Papa fez para o bispo não é uma perseguição. Até porque ele foi advertido, ele foi convidado a renunciar e ele não renunciou. Foi falado para ele outras vezes e não foi aceito. Ele foi ignorado e continuou falando coisas muito piores. Ah, mas porque ele é comunista, não há comprovações disso, nós vamos trazer isso até o final do ano. Então, nós temos que saber que esse ato é um ato de busca de correção, de busca de reconciliação e de paz. Assim como muitos de vocês têm falado sobre o caminho sinodal. O caminho sinodal, lá da Alemanha, já foi advertido várias vezes. O Papa Francisco tem tentado, lutado pelo diálogo para que eles voltem para aquilo que é próprio da Igreja Católica. Só que o Vaticano sabe e tem consciência de que vai e pode, vai não, né? Que pode ocorrer um cisma na igreja. É sempre muito bom lembrar que nós precisamos tomar muito cuidado, gente, porque uma casa que está dividida, ela perde. Mas nós sabemos que a igreja não vai perder, porque quem comanda é o Espírito Santo e Deus sempre, né, dá o jeito dele para que nada perca. Mas nós podemos perder pessoas, como o padre citou aí, pessoas que deixaram de ir à missa, pessoas que ficaram muito mal, deixaram de levar as crianças na igreja católica por causa de falas. Ah, mas Ju, foi porque eles não aceitaram a verdade. Que verdade? A verdade que o bispo enxerga ou a verdade de Cristo? Porque a verdade de Cristo, ela dói muito. Só que ela liberta.
As verdades que estão sendo ditas muitas vezes pela internet ou por outras pessoas, elas fazem com que aconteça a divisão e deixe uma marca, uma ferida muito grande. E já para seguir aqui no final do vídeo, eu quero deixar também a fala, um discurso de um Papa que é muito querido, principalmente por muitas pessoas que amam a questão da tradição, do tradicionalismo, tá? Que é o discurso do Papa Pio X, em que ele fez no ano de 1912 aos sacerdotes da União Apostólica. Abre aspas para o Papa. Parece inacreditável e é contudo doloroso que haja padres aos quais se deve fazer essa recomendação, mas nos nossos dias nós estamos infelizmente nessa dura e triste condição de dizer a padres, amai o Papa. Não se opõe à autoridade do Papa, a de outras pessoas, por muito doutas que elas sejam, que diferem da opinião com o Papa. Por outra parte, seja qual for sua ciência, falta-lhe santidade, pois não poderia haver santidade onde há dissentimento com o Papa. E como se deve amar o Papa? Não por palavras somente, mas por atos e com sinceridade. Para mostrar nosso amor ao Papa, é necessário obedecer. É o desabafo de um coração dolorido para deplorar a conduta de tantos padres que não somente se permitem discutir e criticar as vontades do Papa, mas que não têm o receio de chegar a atos de desobediência imprudente e atrevida, para grande escândalo dos bons e para a ruína das almas. Então é isso, gente. Eu deixo essas reflexões com você e que você possa levar isso não só em relação ao Papa Francisco, mas também à sua vida. Sempre que você achar que você está sendo perseguido, pare, reflita, ore e estude, veja se realmente é isso e veja o que Deus te fala, porque o Espírito Santo sempre nos mostra e sim, Deus nos corrige muito. Assim como nós temos que pedir para que Deus mostre a verdade para os bispos e, claro, também para o Papa, né? E aí, você sabia disso? Você soube dessa declaração do Padre Timothy? Conhecia já o discurso do São Pio X? Deixa aqui nos comentários. E lembrando, faça isso com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. E não esqueça de deixar o meu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!